Fala galera, aqui Viver Dividendos, hoje é dia 25 de julho de 2021, nós estamos falando aqui do Brasil e estamos dando início aí a mais um vídeo aí se bem que agora não é série, né? Nós estamos falando aí do porquê que nós estamos adquirindo um novo ativo aqui na nossa carteira. Com esse vídeo aí tá debutando não só um novo ativo, como uma classe nova de REITs aqui na nossa carteira. É a classe dos cassinos, nós ainda não tínhamos nenhum cassino aqui na carteira, esse cara vai ser o primeiro. Temos alguns poucos ativos ali ainda desse nicho, acho que se não me falha a memória são 3 ou 4, acho que são 3. E eu estou saindo da posição de hotel e indo para a posição de cassino. Eu expliquei nesse vídeo aqui, desse post aqui, ó, venda do CLDT. É um vídeo recente aí, foi feito aí dia 24, um dia antes, ontem, né? Publiquei ontem à noitezinha. E eu explico por que eu vendi o Chatham Lodging Trust, que é um REIT que eu tenho há bastante tempo na minha carteira, e por que eu saí dele nesse mês aí, e estou transferindo a minha posição para o MGP, que é um REIT de cassino da MGM Resorts International. É porque o nome deles são parecidos. O nome do fundo da MGM é o MGP Growth Properties, ou MGM Growth Properties. Só que o código dele na bolsa é o MGP. Cuidado se não confundir com o MGM. O MGM é a empresa de cassino mesmo, que administra os cassinos. O MGP é o REIT, que a empresa da MGM criou na bolsa para poder colocar ali os seus imóveis. Então, basicamente, qual é a operação do MGP? Ele compra os imóveis, adquire os imóveis da MGM e aluga para ela mesma de volta. Então, tem aí um certo risco nessa jogada toda, mas eu optei por sair dos hotéis e ir para os cassinos, que tem ali um punch um pouco parecido. Ele, às vezes, ele mistura um pouco de hotel, mais com a questão do jogo, do entretenimento ali junto. E eu queria ainda continuar com uma proteção contra o e-commerce, porque eu tenho muita exposição no varejo. O varejo tem alguns REITs meus que estão performando bem legais aí, mesmo apesar da crise, da pandemia. Mas, de modo geral, eu fiquei um pouco decepcionado com os hotéis, eu esperaria que eles recuperassem mais rápido. Tudo bem que não precisavam de ter a recuperação que os cassinos tiveram, né? Mas, enfim, os cassinos conseguiram manter a tendência que eles vinham tendo de distribuição dos dividendos, não cortaram dividendos, nenhum deles conseguiram coletar 100% dos aluguéis. Isso tudo é um bom sinal, demonstra um pouco de... Você tem um pouco de risco aí, como eu falei, por ser um monoinquilino, vamos dizer assim, né? Mas se esse monoinquilino tem ali uma boa qualidade de balanço, tem ali um caixa legal, dá para você ainda conseguir passar por uns problemas. E quer desafio maior para esse fundo do que passar por um momento desse do Covid? Eu acho que foi talvez aí o maior desafio, ter que parar as operações completamente por vários meses. Eu acho que vai ser dificilmente aparecer alguma outra coisa nesse nível aí de crise para esses fundos, e eles conseguiram passar por isso, então para mim é um ponto muito positivo. É um teste ali para mim de qualidade nos imóveis do fundo, né? Aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês, vou tentar pegar um pouco aí, vocês podem ver que eu estou no site oficial do MGP aqui, vocês podem acessar, todo mundo tem acesso a essa informação. Aqui é a diversificação dele, ó. Então ele é bem diversificado, não tá, porque tem alguns fundos que são muito centralizados ali em Las Vegas, beleza. É onde está o business dos jogos, né? Mas ainda tem algumas cidades nos Estados Unidos que tem algumas áreas bem legais aí para jogo. E esse fundo aqui do MGM, eu acabei optando por ele, apesar desse risco aí de ser, na verdade, todos os REITs de cassino que você for pegar na bolsa vão ter esse problema de serem monoinquilinos. O MGP, ele até está melhorando um pouco isso, está um pouco longe ainda do ideal, mas está melhorando um pouco isso, e acaba que ele depende muito desse inquilino. Então é um risco muito grande. Eu estou saindo de um ativo de risco, que os hotéis não eram ativos de baixo risco. Por isso que eu dificilmente colocava hotel lá na nossa carteira Top Picks. Da mesma forma, os cassinos não estão no Top Picks, mas eu tenho uma carteira de cassinos no qual eu explico um a um dos cassinos. Eu detalho um a um dos REITs de cassino, coloco os pontos positivos dele, os pontos negativos. E eu acho que o MGP, ele, a nível de retorno total, pode até não ser o melhor, porque tem outra opção lá que eu até comento no artigo. Mas a nível de opção de, vamos dizer assim, custo-benefício para mim, eu achei ele mais interessante.
Pode ser que talvez eu adicione um outro cassino aqui mais para frente, que tem um outro muito bom também, mesmo nível que o MGP, ou até mais, mas eu vou com a MGM porque eu gosto um pouco mais da MGM. O balanço dela é bem mais redondinho nesse sentido. Então vamos lá, ele é bem diversificado geograficamente, vocês podem ver aqui, tem algumas presenças em estados aí chaves aí com questão de jogos. Aqui eu falo um pouco da companhia, vocês terem uma ideia aí, são 3.500.000 reuniões e convenções. Isso aqui é o grande pum da parada, né? Porque você pega mesmo com a questão do Covid, aquela coisa toda, todo mundo trabalhando remoto, beleza, mesmo que o cara parta do princípio, não, vai todo mundo trabalhar, acabou os escritórios, vai ser tudo remoto, o que eu acho que é um absurdo, que não vai acontecer. Mas esses centros de convenção, de reunião, eles vão continuar existindo, porque ali a empresa precisa de um momento para reunir ali presencialmente. E muitas vezes o cassino pode ser esse ponto de encontro, e aí é bem legal ele ter esses espaços aí, é um fator determinante nele, e acaba trazendo muita visibilidade para a cidade que tem esses cassinos, né? Traz muito movimento, não só ali no próprio cassino em si, né? Mas na estrutura em volta ali toda acaba crescendo. São aí 1.500.000 pés quadrados de jogos, né? Da parte de jogos, 27.400 quartos, que é por isso que eu falei que eu estou trocando um pouquinho o segmento, né? Mas eles são um pouco parecidos, porque ambos trabalham alugando espaço de quarto para hóspedes, né? Então eu estou saindo da área hoteleira, mas não com os dois pés, né? Deixei um pezinho lá na questão dos cassinos com isso, né? Ainda continuo indo com o REIT do PK ainda na minha carteira, não sei se eu vou vendê-lo por agora, mas é bem provável que isso deve acontecer mais para frente. Aqui ele fala um pouquinho da MGM Growth Properties, que é o REIT em si. Vale a pena aí depois, se quiserem mais informações, darem uma olhada. Ele fala aí do principal inquilino dele, que é a MGM Resorts International. É uma empresa do Standard Poor's 500, 400,9 bilhões de mercado de capitalização, 12 bilhões de receitas líquidas. Então é uma receita gigantesca, é um fundo, uma empresa monstruosa, tem aí 78 mil funcionários lá, mais de 1.900 mesas de jogos e 49 mil suítes e quartos, né? Então tem muito ativo ainda pro MGM comprar, e tá com 27, ainda tem ali quase ali uns 2 MGM aí, um MGM e meio aí, para crescer em cima das propriedades que já estão na MGM. Esses ativos aqui muito provavelmente devem ser transferidos todos para o MGP devagarzinho, um pouquinho de cada vez. Por exemplo, eles compraram agora até a MGM Springfield, que é um imóvel do grupo do MGM. Então vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ver se a gente acha alguma coisa de algum balanço aí, né? Aqui, temos um balancinho aqui. Isso, apresentação de investidores do meio do ano agora já. Fresquinha aí, ó, analisando aí, ó. Fresquinha. Você sabe que se você quiser comprar esses ativos que eu tô falando aqui, eu coloco lá no meu blog publicamente. Se você tiver interesse também, viu a análise aqui, viu o que eu falei, bate com o que você concorda também, você faz a sua análise. Obviamente você não vai comprar porque eu tô mandando comprar alguma coisa do tipo, até porque aqui eu não tô mandando ninguém comprar nada, eu nunca mando ninguém comprar nada. Simplesmente dou sugestões de ativos que eu acho interessante, mas assim, o risco todo mundo sabe que tem aí na bolsa, né? E eu tô comprando esses ativos, declarando que eu tô comprando porque tem que falar que nas regras americanas lá tem que falar de quais empresas você é sócio, né? Principalmente quando você fala sobre ela. Mas de modo geral, se você quiser saber como você vai adquirir esses REITs, né? Pô, eu quero ser dono de um cassino desse aí também, viver. Quero comprar um cassino desse aí para mim, quero colocar um cassino desse na minha carteira. Isso aqui são os imóveis aí que você vai estar comprando. Você comprou uma ação desse cassino, você tem participação nos lucros de todos esses imóveis aqui, mais um monte aí que não está aqui aparecendo. Então, é um negoção. A gente tem uma corretora parceira aqui no nosso blog, que é a Avalon, que vale a pena você entrar lá, abrir a sua conta. Abre com o link do blog, você vai ter 10 corretagens, se não me engano acho que são 10 corretagens grátis no início, você abrir com o link aqui do blog, então vale a pena, você vai ajudar o blog um pouquinho, cair umas balas juquinhas para mim, e vai estar aí ganhando um troquinho também, economizando aí nas primeiras corretagens aí. Você não vai pagar nada mais, nem nada menos abrindo direto ou abrindo aqui comigo, na verdade vai pagar menos, né? Menos algumas corretagens com esse meu link aí patrocinado.
Beleza, galera? Então, quem tiver interesse aí, agora é a hora, aproveitar que o dólar tá baixando, o cara fica esperando. Aí ele fica esperando, o investidor fala assim, não, agora eu não, vou esperar chegar no 4. Aí daqui a pouco o dólar sobe para 6 de novo e ele fala, nossa, velho, por que eu não comprei? Por que eu não fui ouvir o Viver? Cara, vai lá, tem um post aqui ó, no blog, explica como abrir a conta. Entra lá, abre a conta, tem como mandar o dinheiro para lá, tem os posts tudo explicando aqui. Tá tudo detalhado aqui no blog. Dê uma lida lá. Se tiver uma dúvida, manda aí nos comentários que a gente dá um help. Manda os links já redondinhos para vocês. Bom, isso daqui é a estratégia dele. Não vou falar muito sobre essa questão, mas tem alguns pontos a serem destacados aqui. Ali embaixo ele deve detalhar um pouco sobre isso. Aqui você vê o dinheiro em caixa que ele está crescendo, né? De 550 milhões, está quase aí batendo 1 bilhão aí, né, nesse último balanço aí. Então teve um crescimento muito bom aí, de 80% a nível de dinheiro, de money no caixa rodando. Os dividendos também cresceram legais aí. Eles estão crescendo dividendos desde o seu IPO. Se não me engano, agora vai entrar para o 6º ano de crescimento consecutivo. Passou pelo Covid crescendo os dividendos, o que é um bom sinal. Ele tem um payout muito baixo, é por isso que eu optei pelo MGP, perdão, eu confundo, porque o nome das empresas são tudo MGM e vai confundir sempre. Eu optei pelo MGP porque ele tem um baixo payout de distribuição de dividendos, então vale a pena. Tem que tomar cuidado na hora de analisar REITs, tá, pessoal? Não é igual analisar ações. Não tente analisar REITs igual você analisa ações, porque não dá certo, tá? Então tem um artigo lá para quem é assinante do Ex-Dividend que explica um pouco sobre isso, mas depois a gente comenta. Mas de modo geral, ele vem crescendo os dividendos, ele vem crescendo bem. Achei uma boa taxa de crescimento. A gente vê aqui que ele está diminuindo a dependência aqui do mercado de Las Vegas, né, versus o mercado regional. Então, quando ele fez o IPO, 70%, né, de todos os ativos estavam em Las Vegas, agora já está quase aí meio a meio, aí, né, sendo que o regional já passou um pouco Las Vegas. Então isso é bom. Por que essa diversificação é boa? Porque imagina, esse mercado de cassino é muito regulado, cara. Tem uma parada que é muito boa, porque você pega o seguinte, imagina que você vai pretender abrir um cassino. Não é muito fácil, é muito difícil. Você precisa de uma série de regulações lá dentro da cidade. Quem lê o livro do Trump, Art of the Deal, você vai entender o quão difícil é conseguir abrir um cassino. O Trump, quando tentou abrir seu primeiro cassino, suou, meu amigo. Não é fácil. Qualquer cidade você vai tentar abrir, mesmo que você pode ter 10 cassinos, ainda vai ter dificuldade. Então, é uma região extremamente assim, regulada. Então, isso é bom, porque te protege, traz uma proteção para o investidor. Mas traz riscos também, né? Porque você sabe o governo como é que é, né? Mas parece que o cassino tem um lobby muito grande no mercado, né? Então é que vocês viram que eles conseguiram voltar rapidamente às operações. Boa parte dos cassinos já estavam operando novamente. E essa dependência de Las Vegas pode ser complicado. Então é bom você ter ele bem diversificado. Eles estão diminuindo essa dependência. Isso aqui está sendo mostrado aqui. E isso aqui para mim é um ponto muito importante comparado aos outros REITs de cassino que nós temos aí no mercado. Bom, antigamente as classes A, né, que são os cassinos assim com mais, os cassinos melhores, né, mais bem incrementados ali, né, para o público mais classe A. Nós tínhamos aí 27%, agora já é mais da metade também. Isso é um bom sinal, porque a gente pegar o público da classe A é bom, porque eles sofrem menos com a variação do mercado, né? Crises econômicas, bem que a galera que vai em cassino não tem muita preocupação com isso geralmente, né? São bem mais tranquilos. Bom, aqui vocês vão dar uma olhada aqui na questão dos 16 cassinos que eles têm espalhados aí, aonde são, né? Aqui em Las Vegas, tem as posições regionais, então vale a pena aí, essa região que ainda está, esses cassinos aqui ainda estão fechados, só apenas 2 aí estão com restrições, o resto está tudo funcionando e estão tocando aí o barco muito bem. E aí a questão da diversificação que eu falei com vocês. Aqui a gente fala um pouquinho da MGM Resorts International, que é o principal inquilino do fundo, né? Todas as propriedades estão sob master leases. A MGM garante, né, o aluguel tanto é que durante a pandemia, mesmo fechada, eles continuaram ainda recebendo 6,4 bilhões de liquidez, 21 bilhões de capitalização de mercado, enfim. Então o ranking aí da MGM é importante a gente ver a taxa, o credit rank deles, porque isso aqui informa se eles vão ter capacidade de crédito para uma eventual necessidade, e isso aqui é bom. Ok, não é um rating maravilhoso, mas também não é um rating
ruim também de tudo, entendeu? É um rating muito bom aí para eles. Aqui nós temos aí algumas das marcas, né? Tô com um probleminha aqui no meu mouse, que vai acabar a bateria daqui a pouco, mas vai voltar. Foi atualizar o Mac, rapaz. E aí, toda vez que atualiza, dá essa tretinha do perda de conexão. Mas não é bateria não, perda de conexão mesmo. Mas é só reiniciar que costuma parar. É que eu não botei ainda, não deu o boot após a atualização. Mas aí nós temos aí praticamente 45 mil quartos aí disponíveis ainda nessa parte aqui de hotéis aí da MGM, que a gente pode ainda tentar captar. Tem alguns ainda provavelmente fora dos Estados Unidos, como vocês podem ver aqui, que a gente ainda pode conseguir uma diversificação ainda maior ainda com eles, né? Bom, aqui ele fala um pouquinho da questão da economia dos jogos, né? Quanto de impostos que eles pagam. A economia tem um impacto de 260 bilhões no mercado americano. É uma economia importante lá, eles estão numa economia importante. Mas isso daqui para mim não diz muita coisa hoje, ok, mas a gente viu o quanto que a economia hoteleira gira também no mercado americano, e eles simplesmente detonaram com toda a economia hoteleira, e foi bem complicado isso, mas enfim, tá aí só pra gente ter uma ideia aí do quanto que eles pagam de taxa aí, em cerca de 1,8 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos apenas. Então uma quantidade bem grande de gente para eles comprarem briga. Bom, aqui para vocês terem uma ideia aí do quanto que o MGM conseguiu recuperar de aluguéis, né? Uma taxa muito boa aí também de dividend yield. E aí pra gente ter uma ideia aqui, ó, as aquisições dele aqui. Isso aqui é bem legal porque você vê que ele não está adquirindo imóveis apenas da MGM, mas está adquirindo imóveis de terceiro também. Então você vê aqui, ó, que Borgata, que foi pago aí quase 1 bilhão. Isso aqui, essa diversificação é legal. Apesar de que você tem um risco, a MGM, ela tem cerca de 50% do fundo. Então, há um conflito de interesse. Por quê? Se a MGM passar por uma crise e falar que eu quero que abaixe o aluguel em 30%, nós estamos ferrados, porque a gente não consegue impedir que eles façam isso, porque eles têm mais de 50% do fundo. Então, eles têm 50,01% do fundo, né? Se eu não me engano é 50,01% que eles têm. Então eles conseguem ditar as regras. Aí vai depender mesmo de ter uma boa convivência dos acionistas com a MGM, né? Mas até agora tá fluindo bem, tá indo tranquilo. Então vamos aproveitar esse casamento aí, que tá dando muito bem, e vamos tocando o barco. Enquanto isso, a administração vem fazendo o trabalho dela, que pode ser feito, né, dentro da medida de ir fazendo aquisições de terceiros aí, né? Não depender muito só da MGM, que seria o cenário ideal, que ela conseguisse diversificar ainda mais a posição em cassinos de terceiros, não só da MGM. Mas eles estão fazendo aquisições aí bem legais aí. Ao longo do tempo você vê que todo ano está fazendo uma aquisição grande aí. Às vezes tem até mais de uma. Não pode ficar parado, tem que estar adquirindo. Eu gosto de fundo assim, que está sempre adquirindo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Se bem que a cassino não é muito movimentário de compra e vende, não. Geralmente você vai ver eles só comprando. E os cap rates altos, né, cara? De 8% a 8%. Agora com a crise aí que pagou 6%, mas tem uns cap rates bem interessantes aí. No pré-crise aí de 8%, isso pode dar retorno legal aí pra gente no longo prazo. Bom, eles adquiriram aí o Springfield, que eu comentei antes. Acho que tem um artigo aqui, isso aqui fala só da aquisição do Springfield. Vamos dar uma olhadinha aqui só para vocês poderem ver, que é basicamente esse cassino aqui, da MGM também. Então traz aí 13ª propriedade de alta qualidade aí da MGM. Tem um aluguel de 30 milhões anuais, considerando 27 milhões fixos e 3 milhões de percentagem de aluguel, que será adicionado à Master Lease. 400 milhões em cash, 7,5 de cap rate. Vamos dar mais uma vista aqui embaixo, aqui que tem mais algumas informações importantes. O custo de desenvolvimento da propriedade foi gasto aí para construir essa menina cerca de quase 1 bilhão, tem aí 240 quartos, 126 mil pés quadrados de espaço de jogos e 1.841 máquinas e 38 mesas. Basicamente aí você vai ver que ele é um fundo desenvolvido com lead, né?
quer falar que tipo, faz bem para o meio ambiente, usa painel solar, reutiliza água, aquelas bobeiradas todas que a gente sabe. Mas basicamente aí, Springfield aqui em Massachusetts. Então tá aí, mais um ativo regional aí para a carteira do MGM. Vale a pena aí a gente destacar essa aquisição aí que foi bem legal. Bom, a questão de débito do menino aí, olha só, rapaz, nós não temos dívidas para pagar esse ano, Ih, rapaz, tem $1 para pagar. É milhão, né? $1 milhãozinho para pagar em 2023. Mas agora em 2024 a cobra começa a fumar de novo, com aí $1 bi em caixa para pagar. Mas o fundo está bem tranquilo aí com relação a isso. Provavelmente ele vai rolar essa dívida aí mais para frente, como sempre todo REIT faz. Paga um pouquinho, rola mais um pouquinho, paga um pouquinho, rola mais um pouquinho. Mas a questão da capacidade dele de pagamento está super tranquila, então não tem muito o que se preocupar com isso. Então a gente está bem aí, a liquidez dele, ó, 1,4 bilhão aí em liquidez, está muito bem preparado para suportar aí as crises aí de curto prazo. 100% dos aluguéis coletados em 2020, apesar da economia. Isso aqui que me chamou a atenção de como que o MGP conseguiu passar por essa crise aí da pandemia. Isso é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui no Morningstar os dados do MGP. Tá aí o MGP, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Nós estamos aqui com o MGP. Eu não gosto muito de analisar REIT por aqui. Vocês sabem que a análise de REIT é muito diferente, eu já falei. Para quem não acompanha aí, ó, nosso ex-dividend aqui no altinho aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, vamos arrastar esse menino para cá, ó. Isso aqui, para quem não acompanha, eu tenho lá uma carteira onde eu passo os REITs e os estoques na bolsa americana, que eu acho mais interessante, vale a pena você dar uma olhada se você ainda não conhece, para você assinar aí. Eu faço a carteira da Top Picks, Blue Chips e Small Caps de ação. E no REITs tem a Top Picks e tem a REITs de contratos atípicos. Tem também a REITs de cassino aí. Você vê que eu gosto tanto de cassino que foi um dos primeiros carteiras que eu fiz lá. Cassino é muito bom, cara. Se vocês tivessem... Quem viu a minha revista sobre cassinos e comprou algum, se deu super bem na bolsa. Porque os bichão passaram bonito aí pela crise. E olha que eu nem coloco eles na Top Picks por conta desses riscos que eu já falei com vocês. Eu acho muito complicado ter que ir acompanhando aquilo lá. Mas aqui vale a pena você dar uma olhada nesse... Eu tenho uma revista aqui que eu explico em detalhes como analisar REITs, porque são outros indicadores totalmente diferentes, não é igual a ação. Porque se você for ver aqui, ó, vai parecer que ela está no prejuízo. Talvez esse aqui, talvez até que não dê não, ó. Mas aqui, ó, você vê que tem momentos que teve prejuízo, que tem um lucro esquisito. Aí você fala, pô, Vivi, você tá falando que o payout deles é baixo, mas olha lá, tá dando 136, é porque o cara tá analisando errado. Se você tá olhando por isso aqui, por esses payout aqui, ó, tu tá analisando errado, meu amigo. Isso aqui não pode ser analisado dessa forma. Isso aqui também não serve para nada. Isso aqui também não vai servir para nada para REITs. Beleza, os dividendos até que dá pra gente aproveitar aqui, ó. Então vamos lá, os dividendos aí, o menino saiu de 1,4 para 1,96. Um excelente crescimento aí de dividendos. Cresceu todos os anos, mesmo durante a crise, o que foi muito bom. Então aí mostra a força do imóvel, a força do fundo aí com relação a isso. E a gente vê aí também, na questão do endividamento, tem outra coisa que também não dá para você analisar aqui. Não adianta você querer vir aqui, vou fazer igual o Viver faz, vou analisar o índice de cobertura de juros. Também não serve para REITs. Esse índice de cobertura de juros que está aí na Morningstar também não presta, não vai te ajudar em nada. É outro indicador de índice de cobertura de juros, são outros parâmetros que você vai usar. É um pouquinho complicado, tem uma revista que eu explico só sobre endividamento de REIT. Inclusive fiz até, se não me engano, acho que não foi no primeiro balanço comentado, primeiro trimestre, não, foi do segundo trimestre de 2020, que foi quando teve a crise, né? O segundo ou terceiro trimestre de 2020. Fiz até um teste de estresse lá nos REITs, eu fui rodando lá para ver o que aconteceria para eles cortarem os dividendos e tal. Então você vê que os REITs lá da Top Picks, eles estavam bem tranquilos nessa questão. Só para vocês terem uma ideia de que aconteceu. Cara, eu queria ter comprado esses caras antes. O ideal seria eu ter vendido os meus hotéis lá atrás, cara, e ter comprado esses camaradas aqui no meio da pandemia. Eu ia pagar muito barato, olha só. Pra vocês terem uma ideia, eles estavam a $34 antes da pandemia. Quando despencou lá o coronavírus, chegaram a bater aí, ó,
$19, $11 no preço mais baixo que tá falando ali. Então, assim, cara, viraram banana. Só que depois recuperaram. Aí eu comprei aqui, ó, no topo aqui. Mas enfim, eu não gosto muito de... O que eu expliquei para vocês lá no meu vídeo sobre o Chatham Lodging Trust, que é o de hotel. Eu não gosto muito de vender no desespero. Eu evitei de fazer movimentos aqui de compra e venda de ativos novos. Eu só comprei ativos novos que eu vi que estava barato, mas evitei de incluir algum ativo ou vender algum ativo, liquidei assim, o ativo está despencando, vou liquidar. Eu espero para ver como é que ele vai se comportar, como é que ele vai passar pela crise. Se ele não se comportar bem, aí eu raqueto ele. Mas não teve muito desespero também não. Perdi lá um percentualzinho pequeno, mas foi pouca coisa. Faz parte do jogo. Eu acho melhor do que você ficar se levando pelo mercado no desespero, você acaba fazendo besteira. Imagina se você vê despencando e vende eles aqui embaixo. Olha só, o bichinho voltou para 37, cresceu os dividendos, fez aquisições. Você ia estar com bem tristinho aí. Então, achei que foi a hora certa, coloquei um target para ele. O negócio é você tomar cuidado para não virar o sócio torcedor também, né? Tipo, não, vai melhorar, vai virar, vai dar a volta por cima e fica lá com o ativo 10 anos. Cara, define uma meta ali para você, o que você acha o limite. Eu tinha falado assim, o ano que vem esses caras têm que se recuperar, eles têm que começar a distribuir dividendos. Beleza, não precisa de distribuir 100% dos dividendos que distribuía antes, mas ele tem que voltar a distribuir alguma coisa. Cara, os REITs de hotel não vão distribuir dividendos esse ano. Achei isso um absurdo. Então eu falei assim, não dá, não tem condições. Os cassinos conseguiram, por que eles não podem? Então, beleza. Eles estão lá segurando caixa, a situação deles está difícil, mas, enfim, cara. Pelo menos, principalmente o PK, que é uma área extremamente turística, o mercado está começando a aquecer de novo. Não consegui entender por que eles estão segurando aí dividendos aí, com esse desespero todo. Mas vamos fazer o seguinte, né? Tem jeito, vamos jogar com o que a gente tem. E uma boa opção interessante para quem quer entrar no mercado hoteleiro, mas tem um pouco de receio com relação a essa questão aí da volatilidade, que o mercado hoteleiro sempre sofreu com crescimentos de alta e baixa do mercado, né? Eu comprava ali os hotéis quando eles estavam numa situação propícias e tal, mas hoje, depois da pandemia, eu falei, cara, não dá mais. Porque mesmo durante as crises, dificuldade, caía lá o dividendo, cortava, mas continuava distribuindo alguma coisinha lá. O REIT é uma análise totalmente diferente de estoques, né? Estoque, se cortou dividendo para mim, eu tá fora, meto o pé na bunda e vou procurar outra coisa. Mas o REIT, ele tem um cenário um pouco diferente, né? Não tem que ser um pouco mais calmo com os REITs. Mas tem REITs que conseguem crescer dividendos e eu tenho optado por esses aí, dando preferência para eles. O MGP, que é um REIT de cassino, está começando aí a sua saga de crescimento dos dividendos dele. Então vale a pena aí você dar uma olhada aí nele, se há do seu interesse, né? Esse aqui para fechar. Se é do seu interesse aí, dá uma olhada, porque vale muito a pena. O fundo está crescendo aí, já é o 12º de 20 dividendos pagos com crescimento, né? Tá virando um real of income aí. Rapaz, o bichão tá ficando bonito. Então agora tô entrando aí no mercado de cassino. A partir de agora vocês vão começar a ver algumas postagens aí de compras do MGP. Sempre que possível vou estar colocando esse menino na carteira. Quem sabe talvez colocar até um segundo cassino aí, que tá me interessando aí também. Quando eu vender o PK talvez eu entre nele. Mas também não quero também ficar muito exposto nos cassinos não, né? Porque como é que é, né? Tem que ter diversificação aí. Mas, de modo geral, os meninos têm representado aí bem aí no mercado. Então é isso, galera. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo aqui. Deu para passar aí uma ideia para vocês aí de como que eu pensei aí na hora de adquirir esse REIT. Eu poderia até falar mais um pouco sobre os números, endividamento deles, mas isso já está extensivamente falado lá na nossa revista do Ex-Dividend, que aqui está aqui no nosso serviço de assinatura. Quem é assinante aí do nosso trabalho, na revista lá vai poder consultar os números dele e tal. Então vale a pena lá. E depois a gente vai falando com os números ali um pouco nos posts também. Aqui foi mais uma ideia do case para vocês entenderem, né? Beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Estamos voltando devagarzinho aos poucos, como eu falei no outro vídeo. Estou com os problemas aí particulares. Quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, mas não sei se eu vou conseguir fazer essa semana. Então vamos que vamos. Qualquer coisa, na semana que vem a gente volta fazendo mais uma sequenciazinha de vídeo aí. Obrigado a todos que estão comigo aí até agora e até a próxima, galera. Valeu!